A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quinta-feira, 14 de março, inabalável como o Monte Sião. O Salmo 125, versos 1 e 2 está escrito: Os que confiam no Senhor Jeová são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor Jeová em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Monte Sião, os que confiam em Deus são retratados como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como diz o apóstolo João, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois o mundo passa suas concupiscências, mas os que confiam no Senhor, esses permanecerão para sempre. O Monte Sião, símbolo de firmeza, de força, da proteção divina. Uma realidade no meio do povo de Deus, a sua proteção, mesmo quando o mal às vezes parece prevalecer, nós temos essa esperança do nosso inabalável Senhor Jesus Cristo. Temos essa esperança no Monte Sião. Mas, porém, muitas vezes nós podemos ser tentados também a andar no caminho do mal. E por isso, o salmista, ele faz esse alerta. E no final, no último verso, um salmo pequeno, 5 versos apenas, ele nos exorta a nos manter em retidão. Verso 3 ao 5 está escrito: O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam a mão à iniquidade. Ou seja, não é para sempre que os ímpios irão prosperar em suas maldades. Porque, de outra forma, o povo de Deus podia pensar: que proveito há de servir ao Senhor? Os justos prosperam em seus caminhos, não adoecem. É como está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, quando o Senhor diz no verso 14: Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante de Jeová, o Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor Jeová e escapam. Porém, a certeza que Malaquias dá, no verso 16, então os que temiam ao Senhor Jeová falavam uns aos outros. O Senhor Jeová atentava e ouvia. O nosso Deus nos ouve. E diz mais: havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor Jeová e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, todas as nossas obras de justiça, todo o nosso empenho pela causa do Evangelho, pela ajuda ao próximo, existe um memorial escrito perante o Senhor. E o verso 17 diz: Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz Jeová, o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, a nós está preparado não apenas as bênçãos espirituais da nova aliança nesta terra, como também da salvação eterna. Por isso que o salmista afirma no verso 4: Faze o bem, Senhor Jeová, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor Jeová, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Ou seja, aqueles que se desviam para os caminhos do mal, eles terão o mesmo destino realmente dos malfeitores. Mas sobre o Israel de Deus haverá paz. Devemos ter sempre em mente a profecia da vinda do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. Aqui na lição diz, por exemplo, no segundo parágrafo, a entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia
São mistérios por demais profundos para a mente humana explicar ou mesmo entender plenamente. Como entender a encarnação de Cristo? Como entender que o pecado surgiu no mundo? Porém, Ellen White afirma, essa citação de Ellen White, não temos razões para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não entendermos os mistérios de sua providência. Por toda parte há maravilhas que estão além da nossa compreensão. Coisas simples, como por exemplo, simples entre aspas, né? As coisas do dia a dia que a gente não dá valor, não para pensar, como a composição da água, como a íris dos olhos, né? E aí ela diz, né? A dificuldade está na debilidade, na pequenez da mente humana. A dificuldade está na nossa fraqueza e na pequenez da nossa mente. Deus nos deu nas Escrituras provas suficientes do seu caráter divino. E não devemos duvidar da sua palavra pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Um erro fatal que muitos caem é que eles se acham os doutores da lei, se acham sabedores da palavra, a ponto de se exaltarem acima da palavra de Deus e questionar algumas coisas ali escritas. Só que as coisas de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, como ela diz aqui, não se duvida e nem se questiona o modo como Deus agir. Se pudesse ser questionado, Deus não seria Deus. Obviamente que Ele nos chama para uma conversa, para abrirmos o coração a Ele, né? Para dizermos o que estamos passando, o que estamos sentindo e o que estamos querendo, porque Ele é o nosso Pai Celeste. Então que você se firme no caminho do Senhor e seja como o salmista fala, os que confiam no Senhor Jeová são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. As lutas vêm, as tempestades vêm, mas nós resistiremos para sempre. Porque aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças e o Senhor lhes concede o seu espírito e o poder para se manter firme em seu caminho. Aleluia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, amanhã no resumo desta lição, Anseio por Deus em Sião. Deus seja louvado. Amém.